Então, bom dia a todos, mais uma vez. É com muita alegria que a gente dá continuidade aqui ao Seminário Internacional de Pesquisas Transdisciplinares. Ontem nós tivemos a conferência de abertura e hoje nós vamos ter um painel com 3 palestras. Cada palestrante vai ter 20 minutos. Na sequência, nós vamos abrir para perguntas. As perguntas serão feitas por meio do chat. Nós temos aí uma equipe de apoio, a Camila e outro integrante do GT, que estará coletando aí as perguntas que vocês tiverem para os palestrantes. Quero dizer da nossa alegria em receber aqui 2 convidados, né? O Igor já é integrante do GT, mas nós temos aqui o professor Dr. Soleiman Dias, da Coreia do Sul, e o professor Dr. José Camilo Torres Romero, da Colômbia. O painel que vocês verão é debatendo novas perspectivas e possibilidades para a educação do século XXI. O professor Soleiman vai falar sobre educação na Coreia do Sul, elementos básicos e atuais desafios. Na sequência, o professor Dr. José Camilo Torres Romero falará sobre ecoeducação na era das biotecnologias agroambientais, desafios e perspectivas. E, por fim, falará o professor Igor sobre os impactos da neurociência cognitiva sobre o processo de aprendizagem. Portanto, temas riquíssimos que os senhores terão. Eu vou, então, passar a fazer aqui a breve apresentação do professor Igor, a quem eu agradeço, que é nosso vice-líder do GT, é co-organizador desse evento e que vai presidir esse painel também, além de palestrar. O Igor de Moraes Paim é doutor em Educação pela Unesp, Marília, é mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela UFC, é licenciado em Ciências Biológicas pela UES e bacharel em Direito pela UFC. Professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Campus Maranguape, onde também responde em sua gestão pela coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação. Tem interesse em pesquisa nos campos de neurociências cognitivas, educação, metodologias ativas, altas habilidades, superdotação, desenvolvimento moral e tecnologias digitais aplicáveis à educação. Participa de vários grupos de pesquisa no campo da educação e é líder do grupo de pesquisas de enriquecimento escolar e promoção cognitiva, do qual também tenho a honra de fazer parte como pesquisador, e ele é vice-líder do nosso GT, o Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Interinstitucionais. Professor Igor, a palavra é sua para que faça a apresentação dos nossos palestrantes de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive aos participantes que estão aqui nessa sala. Bom dia, professor Flávio, bom dia, convidados, bom dia a todos presentes. É com grande satisfação que nós abrimos um painel tão relevante e ao lado de pessoas tão insígnes, tão relevantes para o campo da educação. Tá? Professor, vou começar aqui com o nosso convidado mais distante, Soleiman, que vai falar primeiro, depois eu apresento o Camilo, que na sequência, como o professor Flávio vai falar, e depois eu finalizo. Bom, o professor Soleiman Dias, ele é natural de Fortaleza, mas há mais de 25 anos ele já mora no exterior. Ele tem seu diploma, seu mestrado em Educação Internacional nos Estados Unidos e o PhD em Relações Internacionais com especialização em Estudos Coreanos pela Universidade de Hanyang, na Coreia do Sul, onde reside há mais de 2 décadas. Seu foco no mestrado foi o modelo coreano de educação e o desenvolvimento no doutorado, na dissertação, teve como tema central cooperação internacional com estudo comparativo entre as associações de países do Cone Sul com os do Sudeste Asiático. Como professor universitário, Soleiman lecionou em várias universidades famosas, Johns Hopkins, Princeton, Loyola Marymount, Estados Unidos, Kyung, na Universidade de Hanguk, nos Estados Estrangeiros de Kyugi University, desculpe a pronúncia do coreano, que eu não conheço, nas disciplinas de introdução às relações internacionais, mercado do trabalho internacional, política internacional, direitos humanos internacionais, ética e política asiática, entre outras.
E aí, após ensinar em várias escolas e universidades coreanas, hoje ele é diretor de Relações Internacionais em Chadwick International, escola modelo para o mundo na área de inovação. Lá eles formam líderes globais, desenvolvimento do caráter do indivíduo, aprendizado fora da sala de aula e estudo independente. A escola tem como valores básicos responsabilidade, respeito, honestidade, justiça e compaixão. O campus está localizado na cidade de Songdo, o maior projeto urbano do mundo de cidade inteligente. Tá? Ele mora lá há 11 anos. Atualmente, ele é presidente do Conselho Coreano de Escolas Internacionais, Porcos, que é uma associação mais antiga de educadores profissionais internacionais na Coreia. Também é presidente fundador do Conselho Consultivo de Estrangeiros da Zona Franca, fundador e presidente do Conselho de Cidadãos Honorários de Seul, fundador e presidente da Associação Brasil-Coreia e membro da Academia de Ciências Sociais do Ceará, Brasil. Soleiman também escreveu uma série de 4 volumes intitulados Lições do Outro Lado, baseados em suas cartas diárias à sua mãe, acumuladas por quase 2 décadas, com relatos sobre suas tantas viagens pelo mundo, principalmente em países pouco conhecidos, como Coreia do Sul, Cazaquistão, Azerbaijão, Geórgia e Etiópia. Então, esse é o nosso convidado, Soleiman, e agora eu vou apresentar o Camilo, que é o nosso palestrante da Colômbia. Então, o Camilo, ele é investigador júnior com vigência, né, até a publicação dos resultados de suas pesquisas. Atualmente, ele tem doutorado, né, pela Universidade Federal do Ceará, no programa de pós-graduação em Bioquímica. Tem mestrado na Universidade Nacional da Colômbia, sede em Bogotá, né, mestrado também em Bioquímica. Ele tem licenciatura em Biologia, é um biólogo também, então, meu xará na Universidade Pedagógica Nacional, e ele tem várias formações complementares aqui que enchem os olhos, enfim, se eu fosse ler aqui, a gente não teria tempo. Né? Então, nós temos aqui 2 grandes palestrantes, 2 pessoas de peso, que vão agregar muito valor ao nosso debate hoje, à nossa discussão. Então, começando esse debate sobre novas perspectivas e possibilidades para a educação do século XXI, vamos começar com o professor Soleiman, que vai trabalhar com o tema Educação na Coreia do Sul, elementos básicos e atuais desafios. Então, Soleiman, meu querido, é com você. Muito obrigado, professor Igor, professor Flávio e todos que fizeram esse evento acontecer, né? Para mim é sempre uma honra poder participar de momentos assim, na realidade é uma conversa que teremos, né, um diálogo aberto sobre assuntos importantíssimos. Eu acho que para a gente, eu acredito que a gente não para nunca de aprender, né? O nosso grande aprendizado nos estudos que a gente faz é entender o quanto que a gente precisa ainda, né? O quanto temos ainda a aprender. O tema que me foi, de certa forma, designado para o dia de hoje é falar sobre educação na Coreia e contar um pouco da minha aventura de viver em um país tão diferente do nosso, mas, ao mesmo tempo, com tantas lições, né, a serem aprendidas. Eu acredito que o nosso objetivo hoje é poder entender um pouquinho, né, por isso que o subtema da conversa é elementos básicos, porque em tão pouco tempo que a gente pode, no máximo, né, conseguir descrever um pouco sobre o que é a trajetória da educação na Coreia, né, uma história milenar contada em 15 minutos. Portanto, um resumo brevíssimo de uma grande história que tem tantas lições para o mundo todo e para a nossa realidade no Brasil também. Mas o meu interesse, né, começou, obviamente, quando eu entrei no mestrado em Educação Internacional, e tanto educação, economia, história, né, existe o caso Coreia sempre citado, e eu me interessei desde então, quando eu saí do Brasil, a entender melhor como se deu, né, a relação educação e progresso, né, para a Coreia do Sul. E isso, obviamente, vindo de um país em que educação não necessariamente foi e é a prioridade, né, digamos assim, das políticas governamentais, eu entendi que eu deveria, talvez, experimentar essa realidade aqui no país, vindo para passar um pouco tempo, e depois desse 1 ano, 2,
aqui já estou há 2 décadas, né? Então é muita coisa a ser contada, mas a gente, né, vai avante nessa tentativa de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui. Os aspectos básicos, aspectos um pouco histórico, né, e também para a gente entender quais são os desafios hoje da educação na Coreia. Né? A gente dá início a essa... Eu não sei se os slides que eu enviei estão sendo passados, mas, de qualquer forma, a apresentação que eu pensei para o dia de hoje foi compartilhada, ou pode ser compartilhada depois, para quem se interessar. E, obviamente, os contatos que virão no final, e tanto as páginas que nós temos, né, tanto no Instagram como no Facebook, para quem se interessar depois para aprender melhor e entender como que se dá no dia a dia de hoje esse aspecto histórico da influência da educação aqui na Coreia do Sul. Ok? Mas acredito que a equipe vai passando aí, né, os slides da minha apresentação, e eu começo já falando um pouco desse breve histórico, né, do que foi, dos grandes momentos desse processo do desenvolvimento da educação do país, que gerou, obviamente, o desenvolvimento econômico. Nós estamos falando de uma das maiores potências econômicas do mundo, completamente saída, né, de ocupações, de guerras, né, como vocês devem saber. Mas, voltando um pouquinho, né, eu escolhi começar uma história um pouco mais contemporânea, do século XIX até hoje, porque eu acho que tem mais, digamos assim, é um interesse para poder um pouco até comparar e contrastar com a nossa realidade, né, no Brasil e outros países do mundo. Então, a história, né, o início da educação na Coreia, essa história um pouco mais contemporânea, mais moderna, se deu na chegada, né, dos primeiros imigrantes, dos primeiros missionários que aqui chegaram e trouxeram a ideia da educação formal, obviamente, que a gente fala. Né? Já a educação, como em muitos cantos do mundo, era restrita, né, às famílias reais, a quem vivia nos palácios, portanto, há pouquíssimos, né, que tinham acesso, a elite que tinha acesso a essa educação. Mas foi com a chegada desses missionários e a ideia da educação um pouco mais aberta para todos, deu início ao sistema educacional. As escolas foram abertas, né? Mas, né, aconteceu que a Coreia, como já tinha sido invadida e conquistada por outros povos, chegaram os japoneses. E é uma parte da história mundial, da história do mundo, que a gente, no Brasil e em tantos outros países, não conhece, a gente desconhece de certa forma, e eu vim aprender muito mais aqui, obviamente estudando e vivendo, né? Aqui na Coreia a gente passa a entender melhor como isso se deu. Mas foram décadas, né, de domínio japonês, que foi um domínio muito atroz, muito perverso, né? Muito mais do que a ocupação, ou digamos, o que os nazistas fizeram, né, durante o Holocausto. E aqui na Coreia, nessa história um pouco desconhecida, foi, obviamente, em dimensões diferentes, mas não tinha a carga, né, mais pesada que foi, né, o Holocausto, mas eles fizeram de certa forma, no campo da educação, a sua maior conquista. Né? Então, eles mudaram completamente o currículo da época, a gente está falando isso de 1910 até 1945, né, antes da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses aqui estavam. E eles transformaram, de certa forma, as escolas que estavam começando na época. Né? As poucas escolas que existiam foram reformadas no padrão, né, de conquista de um outro povo. Então, tudo mudaram, obviamente, o aprendizado de línguas, né, a influência da educação um pouco mais moral e cívica, né, do que uma educação mais aberta, e, obviamente, o que a gente fala de genocídio cultural, porque o povo coreano perdeu a sua própria identidade e foi forçado não somente a falar o japonês, mas a mudar o próprio nome, então mudar a própria identidade. Né? E isso, imagina o que é para um povo inteiro, um país inteiro, que vinha, na época, já se estabelecendo do ponto de vista educacional, né, através das escolas e do ensino um pouco mais democrático. Mas, dentro dessa época, foi durante a ocupação japonesa que começou também esse momento, né, do grande iluminismo do povo coreano, que foi facilitado, de certa forma, sempre existiram, né, por mais que escondidos estivessem,
mas sempre existiram aqueles ativistas que queriam trazer de volta, né, não somente declarar a independência, mas também de preservar os valores culturais que a Coreia já tinha estabelecido. Então, nessa tentativa, esse movimento iluminista, não somente aqui na Coreia, mas nos países vizinhos, né, ele foi sustentado por essas pessoas que nunca desistiram de sonhar em um país independente. Mas, dando continuidade, a gente vai agora para os anos 40 até os anos 80, que foi quando teve essa expansão, digamos assim, da educação moderna. Lembrando que foi só em 45 que os japoneses saíram, né, foram expulsos do país, e essa declaração da independência um pouco, né, foi colocada em prática, porque já tinha sido, os países, né, do mundo já estavam, obviamente, envolvidos durante a guerra, e os japoneses saíram porque, obviamente, estavam ameaçados lá no próprio Japão, e, obviamente, teve que largar, digamos, né, esse pedaço vizinho de terra que eles tinham conquistado aqui na Coreia do Sul. Lembrando que um país é uma península, né, e muito pequena, mas para o Japão, também pequeno, né, era uma expansão, digamos assim, do território de conquista deles. Mas, como o foco aqui é educação, não é história, a gente já passa para dois aspectos importantes. Né? Quando a gente fala em educação, tem duas fases muito importantes, né, de 60, 70, né, e depois dos anos 80 até hoje. Que primeiro foi uma expansão quantitativa, né, do número de escolas, formação de professores, né, queria suprir ao início dessa expansão também econômica, né, da Coreia do Sul, e depois a gente vai falar. E nos anos 80, e até hoje acontece, uma expansão mais qualitativa. A expansão quantitativa foi necessária porque existia a necessidade, no momento, né, de suprir, né, a mão de obra qualificada que iria, obviamente, desenvolver as indústrias da época. Né? Lembrando que a Coreia do Sul inovou e inova até hoje em muitas áreas, mas na época, né, já estava começando a investir pesado em indústrias que não eram ainda exploradas no resto do mundo. Né? Então, isso é importante, porque foi pela educação, digamos, mais vocacional, mais profissional, que se deu essa expansão quantitativa, né, do ponto de vista educacional aqui na Coreia. E, posteriormente, nos anos 80, uma expansão que se deu mais pensando mais na formação do indivíduo, queria suprir, de certa forma, não só o desenvolvimento industrial, que o país já tinha passado, mas o futuro. Né? E por isso é que a Coreia se destacou, desde então, na formação de certas áreas que o mundo ainda não estava pensando. Obviamente, me refiro aqui à questão tecnológica, né? E do avanço tecnológico que foi, e daí a ideia, né, dos conglomerados coreanos, que a gente conhece no mundo todo, Samsung, LG, Hyundai, etc., que na época estavam surgindo, desde os anos 60, e obviamente nos anos 80 foi a grande expansão, lembrando que foi o período da democratização do país. Isso é importante porque foi quando a educação foi pensada que seria necessário fornecer esse processo educacional para todos, né, educação para todos. Então, passando agora, pulando, né, dos anos 80 para os anos 90 e até hoje, lembrando que foi em 88, quando a Coreia, né, sediou as Olimpíadas, né, de verão, que foi um momento muito marcante para o país, não somente porque foi o primeiro grande evento, né, na era moderna, de internacional, então que trouxe muita gente ao país, mas foi nesse momento que o país também, de certa forma, se abriu, né, se democratizou de certa forma, ou pelo menos o início desse processo de democratização. Então, desse regime autoritário, que era até então muito parecido com a nossa realidade latina, né, dos países que depois, quando conseguiram, de certa forma, se democratizar, mas ainda tinha um pouco a influência do militarismo, né, a Coreia foi nessa época, né, no início já dos anos 90, que realmente se democratizou com a eleição do primeiro presidente democrata. Né? Então, portanto, teve as eleições gerais, que foi o grande Nelson Mandela da Coreia, o primeiro prêmio Nobel da Paz, que o país teve, o primeiro e único prêmio Nobel da Paz, que foi dado, obviamente, a esse presidente, grande líder da Coreia do Sul, que até hoje é reverenciado por ter feito tantas mudanças, ter vindo, realmente foi um grande revolucionário, que trouxe essa mudança do ponto de vista democrático. Isso é muito importante, porque foi nesse momento que se deu, que eu me refiro a um grande ciclo, né, que
a democracia, na realidade, a necessidade, né, de suprir essa mão de obra qualificada, desenvolver a educação. Isso trouxe o desenvolvimento econômico para o país e que gerou, foi pensado como política governamental, um investimento muito pesado, ainda mais pesado, para a educação. Portanto, esse é um ciclo que gera, obviamente, o desenvolvimento e a educação, e isso eu entendo, e aqui vivendo, isso me comprovou, que realmente é fundamental. Eu moro numa cidade, no meio de uma ilha, no meio do mar, que foi totalmente construída artificialmente, mas foi pensado, né, como núcleo para essa nova cidade, que é a cidade mais, o projeto urbano, né, como foi apresentado, maior do mundo, mas hoje, no centro da cidade são as escolas, né, inclusive a escola que eu hoje dirijo. Essas políticas educacionais são muito importantes, né, porque não somente uma comprovação, né, que o governo realmente está investindo pesado na educação, mas também revela, digamos assim, a forma de pensar do povo, né? Isso, obviamente, são aspectos culturais que estão íngreme, né, dentro do povo, que culturalmente vem, como eu falei, né, essa importância se deu paulatina, mas foi espalhada, né, por todo o povo. Portanto, não somente para aqueles que têm acesso à educação, mas a todos. É a forma de galgar, digamos assim, o sucesso, de chegar à mudança de uma classe econômica, uma classe social, e os resultados são os que são, né? Então, a gente sabe que, se a gente for ver, por exemplo, né, o que aconteceu, esse processo de democratização da educação, que deu acesso à educação a todos, transformou o país ainda mais numa grande potência econômica. Então, é uma lição para o resto do mundo, é uma lição para todos nós, né, que a nossa origem é bem diferente, e vivemos numa realidade ainda muito cruel, né, que eu tenho a chance de acompanhar. Eu acho que é importante eu acompanhar e ver, e continuar sonhando, mas vendo as realidades tão difíceis que são, né, no país de onde eu venho, e comparar aquilo à realidade minha aqui, né, como educador e administrador de uma escola. Mas a gente precisa dar continuidade à nossa discussão, e é um aspecto muito importante, que é a visão do governo federal, de onde vem como é pensado nessas políticas educacionais para o país, e aqui eu me refiro aos ministérios, né, do ponto de vista federal, são muito focados nas mudanças, as mudanças históricas que aconteceram nos ministérios, ou dentro do ministério, que seria o Ministério da Educação, né, no Brasil, mas ele primeiro era puramente, né, dessa parte, né, nessa expansão, né, quantitativa que o país atravessou. O foco era a abertura de escolas, a formação de professores, etc. E depois passou para um momento em que era mais desenvolvimento do indivíduo, e dar mais possibilidades, né, de aprendizado, né, então não sair da formação mais vocacional para uma gama, né, de possibilidades de continuidade dessa educação, e ao que é hoje, que é um ministério voltado para a educação, voltado para a ciência, né, obviamente, as necessidades do futuro. Isso eu acredito que é importante a gente estabelecer. Mas um aspecto interessante que eu gostaria de focar é a questão obviamente, do orçamento que é dedicado à educação. Isso se reflete, obviamente, né, a própria construção da cidade onde eu moro, e o gasto que foi feito, por exemplo, a construção de escolas, né, e pensar nos parques ao redor da escola, é a cidade mais verde do mundo também. Isso faz parte desse planejamento, né, porque existe, obviamente, um orçamento federal, mas tem os orçamentos locais, as secretarias de educação. Uma coisa interessantíssima nesse aspecto, nessa linha, é o fato do secretário de educação ser eleito pelo povo. Então, quando tem eleição para prefeito, o secretário de educação também é eleito pelo povo. Isso para demonstrar a importância que é a educação, né, para o povo coreano. É um cargo, digamos assim, que o povo da comunidade vai eleger como é o prefeito, como é quem vai administrar a cidade. E esse orçamento pesadíssimo, que é para a educação, isso vale lembrar que o Brasil tem hoje, o que sai do PIB do Brasil para a educação é maior do que é o da Coreia.
e nós sabemos da realidade que é o país. Então, acho que a pergunta, aquela que eu fiz há 25 anos atrás, quando saí do país, permanece a mesma. Para onde vai esse dinheiro? O que é feito desse dinheiro, né? E a minha preocupação é não ver esse horizonte mudar. Isso é muito, muito complicado. Claro que a gente vê essas ilhotas, né, de positivismo, né, de mudanças que a gente vê aqui e acolá. O meu próprio estado, de onde eu venho, é um grande exemplo disso. O interior do estado é um ótimo exemplo disso. Instituições importantíssimas, né, como o Instituto Federal, mas a gente vê ainda que tem muito a desejar. Isso é uma dor muito grande que eu carrego, e eu me sinto muito, de certa forma, acredito que o meu contributo que eu posso dar, né, é hoje compartilhando, né, essa nossa experiência aqui, participando assinando convênios, tentando ajudar de certa forma. Acredito que eu posso daqui poder contribuir um pouco mais, né, do que se eu estivesse aí dentro de um sistema tão complicado como é o nosso do Brasil. Eu acredito que o meu tempo, não sei ainda quanto tempo eu tenho, já deve estar quase terminando, então a gente vai avançando, mas eu acho importantíssimo a gente um pouco ressaltar como é o sistema de educação, como é que funciona isso aqui, né? Porque é uma realidade bem diferente da nossa. Eu acho que é um foco até um pouco, a grande preocupação do governo e do povo coreano hoje com relação à educação é já o exagero, né? A febre com relação ao aprender, ao ensino, né? Então, isso para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, é muito comum nas escolas eles ficarem até bem tarde da noite nas escolas. As escolas, somente nos últimos anos do ensino médio, os alunos ficam até de noite, entra de manhã, né, passa o dia inteiro, almoça e janta na escola. E isso é muito comum, né? E quando não fazem isso, eles vão para os cursinhos que a gente, se tivesse tempo, poderia passar, né, talvez os minutos que eu tenho só voltado nisso. Que é muito importante, porque é uma indústria muito grande. É talvez uma das maiores indústrias da educação são os cursinhos. E para a gente chama de cursinho, mas na realidade são cursos, né? São escolas, todo prédio, todo local vão ter vários deles, que é uma indústria pesadíssima, né? De bilhões de dólares para o país, e que, de certa forma, é uma extensão da escola, né? Alguns deles são muito bons e outros são. Então, imagino que é um aluno de quarta série, vai para um cursinho de matemática da sexta, sétima série. É mais ou menos nesse nível. Claro que tem muito reforço escolar, tem muito, mas é uma realidade cultural muito pesada, e que, de certa forma, aqueles que não têm acesso, que são os poucos, né, que talvez não teriam acesso a essa forma extra de educação, sofrem, né, ficam a discrepância social aqui é muito menor comparativo ao Brasil, mas existe também aqueles que têm acesso aos grandes, né, aos melhores cursinhos, como é o caso no Brasil, e ressaltando que aqui também tem o vestibular, que aqui também tem um exame, né, ou tem um Enem, né, tem um exame de seleção para entrar na universidade, e esses cursinhos também, a gente associa muito cursinho à preparação para o vestibular, ou o Enem no Brasil, no momento, mas aqui também tem a mesma realidade, né? Em muitos países do mundo é muito diferente, mas aqui é muito, muito presente. E as críticas para esses cursinhos, obviamente, são o fato desse exagero, né? As aulas até 11 da noite, fim de semana, né? Fim de semana, aí sim que aumenta, né? Porque é o dia inteiro nesses cursinhos. Então, o tempo para o lazer, o tempo para a família é muito, muito limitado. Eu acho que preciso concluir já o meu tempo, mas a gente pula um pouco para esses possíveis cenários, né? Que são os grandes, eu acho que as grandes lições que a Coreia tem a dar. Eu falo sempre que não tem muito a ser copiado, nada pode ser copiado, mas tem muito a ser adaptado, de ser aprendido, né? E compartilhado, e, portanto, é essa nosso objetivo, né, hoje. Os possíveis cenários, né, para essa realidade da educação aqui na Coreia, eu acredito que, para mim, é muito claro, né? Tem os positivos e os negativos, como talvez em qualquer canto. O positivo é essa discussão que o governo tem hoje, junto com a comunidade, né, uma participação muito maciça dos pais, né, nesse processo, que já é uma realidade bem falha, né, no Brasil, mas aqui já é muito forte a presença da comunidade tomando decisões,
né, junto à escola, e, obviamente, como eu citei, o próprio secretário de Educação é escolhido pelo povo, portanto, é um cargo, digamos, político, mas tem foi colocado no poder para representar o povo pelo povo. Né? Isso é importante. Então, um aspecto positivo não deixa de ser o fato desse cenário, obviamente, ser a discussão que está sendo feita hoje é continuar nessa expansão qualitativa da educação no país. Um melhor gerenciamento, né, um investimento aqui ainda já apesar de tudo, né, se fala no aumento desse investimento para a educação, para dizer quão importante é, mas existem também uns aspectos negativos, as tantas críticas que eu poderia fazer a esse sistema, né, vindo de uma outra realidade, mas existe uma preocupação minha, de educador, de todos que fazem parte, né, principalmente nas escolas internacionais, desse exagero, da febre, né, passar mais tempo na escola do que em casa ou no lazer, né, que é tão necessário. Mas acho que a nossa preocupação no Brasil já é o contrário, né, é o tempo exagerado que nós temos sem se dedicar, né, obviamente, ao aprendizado. Esses desafios que a Coreia tem hoje são desafios bem diferentes do desafio no Brasil. Eu acho que a nossa realidade é bem interessante para ser discutida. Né? Me entristece quando vem alguém visitar e conhecer a realidade coreana e volta ao Brasil, obviamente, e não aplica, né, tantas dessas lições que a Coreia tem e que tanto temos a aprender com os outros países também. Essa troca, por exemplo, hoje, né, de experiências, de temas tão diferentes, mas que no final é incomum essa vontade, né, essa necessidade de aprender, de continuar. Eu acho que todo dia a gente aprende alguma coisa, e se não é assim, deveria ser. Então, eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, né, dos organizadores de uma palestra, né, de um painel como esse, bem diversificado, mas que tem em comum essa nossa vontade, obviamente, de ver acontecer, né, o aprendizado, de compartilhar as nossas experiências em campos tão diferentes. E aí ficam meus contatos, né, para quem tiver alguma pergunta, e obviamente no final a gente pode voltar e responder algumas questões. Obrigado mais uma vez, boa sorte aos próximos palestrantes e tudo de bom a todos os ouvintes. Soleiman, doutor Soleiman, muito obrigado pelas suas ricas pontuações e permite-nos a aprendizagem de contraste, né? Que é até um dos princípios da neurociência, comparar duas realidades, fazer pontos, contrapontos, e isso é essencial para o processo de desequilibração cognitiva e promoção cognitiva. É só assim que a gente consegue mensurar. Então, foi uma palestra muito rica, agradeço imensamente e vou passar a palavra ao nosso insigne amigo, doutor Camilo Torres, que vai trazer o tema da ecoeducação. É com você, Camilo. Muito obrigado. Eu agradeço profundamente a oportunidade que vocês dão de aprender. Realmente é muito importante para mim escutar as experiências que vocês têm. Eu sou da Colômbia e realmente por nossos contextos, assim como nossos problemas não são tão diferentes, são muito parecidos também por esse contexto político, esse contexto da inversão de dinheiro que não consegue se visualizar, a falta de resolução de problemas, a falta de resultados. Hoje eu vou falar um pouquinho da experiência que estamos vivendo na universidade. Eu trabalho na Universidade Nacional à Distância na Colômbia e estão acontecendo processos bem interessantes. Então, eu vou falar da aprendizagem que a gente tem até agora com algumas experiências. Então, hoje eu vou falar da ecoeducação na era das biotecnologias agroambientais, desafios e perspectivas. Portanto, inicialmente, a gente tem que entender que o conhecimento é uma ferramenta para conseguir transformar, para conseguir resolver problemas que são cambiantes, porque o contexto ambiental também é cambiante. Então,
você pode entrar a transformar, a dar solução dos problemas por aprendizagem, também por ideias de outras pessoas, por comunicação, pela influência, pela internet, pelo sistema educativo. Então, essa resolução dos problemas, pois gera implicitamente um processo no que você, com a experiência, com o que você percebe, e o problema que tem que ser resolvido, gera em si um processo de aprendizagem. Observar um problema e tentar resolver esse problema faz que seu conhecimento seja significativo. Em princípio, parece óbvio, mas quando você vê quais são os problemas, vou colocar exemplo da Colômbia, mas possivelmente sejam muito parecidos que lá no Brasil. A gente tem um sistema de educação muito forte em horas de aula para biologia, para educação ambiental, para valorizar os recursos naturais, mas quando você vê alguns valores de como se está deteriorando, como se está comportando o contexto ambiental na Colômbia, você encontra informação que infelizmente não é muito boa. Por exemplo, aqui a geração de alimento está gerando aproximadamente o 43% dos gases de efeito estufa no país. Além disso, outro exemplo é a utilização dos fertilizantes. A Colômbia é uma terra muito rica, tem muitos jeitos, poderia se utilizar muitos jeitos para optimizar a utilização do solo, mas não se utiliza todas as alternativas orgânicas que poderia gerar nossos ecossistemas. A gente utiliza principalmente fertilizantes que realmente, apesar das políticas que se geram no país o tempo todo para minimizar a utilização dos fertilizantes, não está gerando realmente um resultado que tenha uma tendência definida. Tudo pelo contrário, sempre a utilização dos fertilizantes termina sendo um item muito importante para a economia das importações do país. Agora, vocês sabem que a água está cotizando na Bolsa de Nova York. E é preocupante, mas realmente a água quase sempre tem um valor já implícito econômico. Mas é preocupante que, já entendendo o valor que tem a água e o implícito que tem, que já esteja valorizando, porque em algum momento já se percebe que vai faltar no futuro, ainda a geração de alimentos seja uma excusa para que as fontes de água estejam com substâncias que são tóxicas por fertilização, por tratar algumas pragas, mas não existe tipo uma visualização dos problemas que se poderiam mitigar, dos problemas que poderiam se tratar se somos cientes que se temos um sistema de produção e este sistema de produção vai gerar substâncias peligrosas, a gente poderia tentar utilizar o conhecimento para mitigar ou procurar outras alternativas para que não cheguem essas moléculas à água. Pronto, essa utilização mala utilização dos recursos, pois infelizmente termina se manifestando em
alteração dos ecossistemas. E o pior que pode acontecer num ecossistema é que comecem a aparecer espécies em perigo de extinção. Aqui se colocam algunas plantas, algunos vertebrados que ya están en perigo de extinción aquí en Colombia y que realmente si no se gera un sistema que hace un proceso de preservación dos ecosistemas, eles não têm muito a fazer. Realmente eles só estão resistindo e se precisaria uma mudança profunda na utilização dos recursos para que esses ecossistemas pudessem se manter. Pronto. A percepção do problema não poderia... A falta de percepção do problema não poderia justificar os resultados, mas realmente a maioria dos estudantes nas universidades aqui na Colômbia são completamente cientes da utilização que se está dando dos recursos e quais são taxativamente as problemáticas ambientais mais sentidas no país. E parece que a contaminação da água, a utilização do lixo, a utilização do solo, do ar, está sendo completamente... está gerando completamente problemas mais profundos nos ecossistemas na Colômbia. Pronto, aqui falando um pouco da experiência que a gente tem aqui na Colômbia. Pontualmente, na zona onde eu estou trabalhando, no eje cafeteiro, no centro do café da Colômbia, também se produz muito feijão. Mas o feijão, o tempo todo, está sendo atacado por uma variedade de fungos, principalmente Phytophthora. Estes fungos realmente são um problema muito geral, porque não se precisa um vetor muito grande para que você tenha um cultivo com uma doença muito grande. Você precisa só algumas mudanças climáticas para que o fungo consiga se abastecer do alimento dos cultivos. Então, os pobladores, os camponeses da zona, começaram a cultivar um feijão que não era atacado, que era muito mais resistente que o feijão que a gente conhecia. A gente foi atrás, viu que realmente era Phaseolus, mas não era Phaseolus vulgaris, era Phaseolus lunatus, uma variedade de feijão que teoricamente não poderia ser consumido pelos humanos, porque elas têm uma proteína, uma lectina, que é altamente antinutricional para os humanos. Mas ainda assim a gente estudou eles, estudou a variedade, estudou a espécie, fez algumas provas organolépticas, a gente fez algumas provas proteômicas, e a variedade desse feijão que estavam cultivando esses camponeses era com uma qualidade de proteína bem parecida a Phaseolus vulgaris, mas também não tinha essa expressão tão grande assim daquela proteína que podia ser tão perigosa para a alimentação. Então, fizemos um exercício depois daqueles estudos de consumo do feijão e teve resultados muito grandes. As pessoas gostaram muito dele. Com esses resultados, a gente trabalhou, conscientizou com outros estudantes, com outros camponeses, aqueles resultados, e agora a gente está acompanhando o cultivar do feijão de um jeito muito mais técnico, e além disso, utilizando o conhecimento das pessoas que moram nos territórios. Então, a gente que tem aprendido com isso? A gente tem aprendido que
realmente existe um conhecimento, a utilização desse conhecimento das comunidades, mas também do conhecimento científico misturado dentro do território, pode gerar. Vocês estão vendo a apresentação, verdade? Ah, sim, aí está. Pode gerar alternativas de solução dos problemas agroambientais no lugar onde eles estão acontecendo. Então, a gente poderia esperar, como a humanidade tem feito, esperar que existam uns desenvolvimentos científicos muito grandes para mitigar o efeito estufa, ou para curar doenças, ou para mitigar ou descontaminar recursos hídricos, ou descontaminar o solo, mas depois de 50 anos do desenvolvimento da biologia molecular, não se han encontrado resultados realmente muito relevantes para a maioria da humanidade. Então, possivelmente pensar em outras alternativas, em alternativas da convivência, da realidade do pequeno produtor, não pensar muito só em resolver problemas de produção a grande escala ou para grandes empresas, poderia gerar alternativas que mitiguem o efeito da produção nos ecossistemas. Então, por exemplo, utilizando este feijão, a gente teria que utilizar menos fertilizante, poderia ser garantizar segurança alimentar, e principalmente se pode educar, que é um problema da corrupção do Brasil e da Colômbia, as pessoas não se educam, porque muitas vezes aquele conhecimento está se afastado, está longe deles. Mas se você utiliza os problemas, os contextos, para educar que esses problemas sejam um contexto, sejam a ferramenta para que as pessoas possam se educar, pois a educação, as pessoas que nos preocupamos, as instituições de educação, temos uma ferramenta poderosa para ajudar a nossas comunidades, a nossos países. Isto que eu estou falando realmente não é novo. Já tem documentos que falam da importância que os territórios sejam conhecidos e sejam ajudados com políticas do Estado, mas desde 2007, aqui em Latinoamérica, principalmente tenta se resolver os problemas ambientais com políticas de educação, com políticas de produção, com políticas, mas estas políticas realmente não têm um impacto na transformação da lógica do pensamento das pessoas. Então, uma abordagem interessante que a gente fez foi pegar todas essas políticas, todos os planejamentos que já têm teóricos muito importantes, que já têm desenvolvido alguns aspectos importantes da perspectiva agroambiental e temos tentado gerar com esses princípios que já estão validados também no mundo, uns processos que podem transformar a lógica, o jeito que as pessoas conseguem interagir com seu contexto. Então, a gente está promovendo o uso sustentável do espaço econômico por meio de sistemas de produção, utilizando a biotecnologia, utilizando a perspectiva agroambiental, para que aquele pequeno camponês que produz, além de alimentar-se, também tenha uma alternativa para gerar recurso econômico. Conservação que melhora a competitividade econômica, sim, porque se aqueles pequenos camponeses já não têm que se escravizar, ficar completamente dependentes da utilização de fertilizantes ou das alternativas de empréstamo que gera o governo, aqueles camponeses são livres também para melhorar sua qualidade econômica. Bem-estar humano e gestão sustentável do solo e dos seus recursos naturais. Realmente este planeta, do jeito que
vai ficar bem o planeta ou não vai ficar muito bem o homem. Se precisa uma mudança muito profunda do jeito que a gente está interagindo com os recursos naturais. Não é um problema só dos países, é um problema mundial. Temos que ver o que acontece com o recurso água daqui para frente. Já é muito visível que está em perigo, que vai ser muito reduzido, cada vez mais reduzido com o tempo. Então, é bom começar a pensar o que vamos fazer. Programa com outros professores com os que eu trabalho aí no Instituto de Biotecnologia, geramos um artigo, eu apresento para vocês, é um enfoque da perspectiva agroambiental que a gente está trabalhando na universidade e que, pois, agora estamos trabalhando também com os estudantes de pós-graduação, os estudantes de pré-grado, que estão se preocupando por resolver os problemas da produção agrária, utilizando a biotecnologia, e temos também percebido uma valoração, um entusiasmo, um amor pelo conhecimento maior quando os estudantes estão no campo. Eu acho que é muito importante, eu quero colocar que o processo que a gente aprendeu era universitário, onde o estudante tem que se deslocar de sua pequena parcela lá do interior até a universidade. É um processo onde você está tirando a possibilidade de que esse estudante aprenda no seu território e também que esse estudante resolva problemas no seu território. Muitas pessoas saem do interior e não voltam pela concepção de desenvolvimento que o pensamento ocidental coloca nas pessoas. Então, sistemas de educação que consigam ajudar a estudantes que não tenham que se deslocar de grandes cidades para resolver problemas, pois é uma alternativa bem interessante para a educação depois da pandemia. A gente aprendeu depois da pandemia que o teletrabalho é importante, que se pode educar sem ficar tão presencialmente assim, que a gente pode bater papos como este, onde não necessariamente temos que estar todos no mesmo lugar, no mesmo canto. Então, era isso que eu queria colocar. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês deram para mim de aprender e também de poder aportar um pouco na lógica da educação que todos nós temos como preocupação nas nossas vidas e nossa cabeça. Muito obrigado. Muito obrigado, Camilo. Nós que agradecemos aí suas ricas e tão vívidas palavras. Quando você cria essas pontes, né? E aí esse tema também para mim é muito caro, porque eu trabalhei no meu mestrado com a questão da educação ambiental, inclusive é um dos livros que a gente vai sortear hoje aqui. A gente vê a importância estratégica para o desenvolvimento civilizatório, né? Para a sobrevivência do planeta, para o entendimento da ética da responsabilidade, que Hans Jonas tanto coloca. Bom, e agora cabe a mim fazer algumas palavras, né, trazer alguns comentários sobre os impactos da neurociência cognitiva sobre o processo da aprendizagem. Bom, eu sou biólogo de formação, fiz direito posteriormente, também quase concluo o curso de mecatrônica e também de psicologia, então fui meio que um buscador borboleta nessa parte da academia e fui para áreas diferentes, né? Tinha sede de conhecer temas distintos, mas o que mais me prendia era a biologia. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que hoje se entende que a educação é um tema, ou melhor, uma ferramenta estratégica, fundamental, melhor dizendo, não fundamental, essencial, não pode não ser, tem que ser, né? Colocada na pauta de maior importância para o desenvolvimento das sociedades, enfim, para o desenvolvimento humano. E no caso
quando você traz à baila o tema neurociência, você está falando de todas as ciências que estudam o cérebro, o sistema nervoso, certo? E quando você coloca neurociência cognitiva, tá? Um tema que foi uma ciência que foi cunhada, né, por Eric Kandel, que é prêmio Nobel em bioquímica, né? Ele criou uma ciência que é a fusão da psicologia cognitiva, que é a psicologia que estuda o processo da aprendizagem, da cognição, com as neurociências. Então, assim, como é que o cérebro aprende, de fato? Existem atalhos, existem técnicas. A neurociência cognitiva, ela trabalha com diversas frentes. Trabalha com Active Learning, metodologias ativas, trabalha com metacognição, que é uma parte também da psicologia cognitiva, né, que é o estudo do pensamento, o pensamento sobre o próprio pensamento, mas a própria neurociência cognitiva também tem trabalhado em frentes mais relacionadas à genética e à farmacologia, à bioquímica, à biologia molecular, quando trabalha com os bioaprimoradores, que bioaprimoradores seriam drogas que aumentam a efetividade do funcionamento do sistema nervoso. Quando eu falo efetividade, eu estou combinando dois conceitos, a eficácia com a eficiência. Eficácia é a consecução de um fim, atingir um resultado. Eficiência é a economia de recursos, de energia mental. Hoje a gente sabe que os cérebros de pessoas superdotadas, né, altos habilidosos, eles são mais efetivos, porque são eficazes e eficientes. Então, o que eu estou dizendo? Gastam menos energia para um processamento, para um trabalho. Então, se você colocasse, por exemplo, vou fazer porque o nosso tempo é tão curto que, assim, eu vou fazer realmente um resumo bem resumido. Tem uma experiência realizada em 85 com Hayer, tá? Que ele trabalhou colocou pessoas para jogar um jogo chamado Tetris, que acho que muita gente já jogou esse joguinho. É uma das pecinhas que vão caindo, descendo na tela, e você tem que fazer um encaixe, senão as peças se acumulam e você perde o jogo, né? Se elas se acumularem demais até o topo, então você perde o jogo. Então, assim, o que é que o Tetris, o que é que esses participantes fizeram, né? Eles começaram a jogar o Tetris. E no começo, como já em 85, depois de 89, os experimentos foram evoluindo, foram crescendo, e aí o que é que aconteceu? Fez-se estudos de tomografia por emissão de pósitrons, né, que estuda o gasto de energia do cérebro, das células, para o desempenho de uma tarefa. E isso de maneira sincrônica, tá? Certo? De uma maneira instantânea. Então a pessoa ia jogando o jogo e aí o que é que se percebia? Um cérebro todo iluminado, ou seja, gastando muita energia. Quando eu digo todo, não é todo 100%, né? Mas ele é mais iluminado no TEP, né? E aí a ressonância magnética funcional também mostrava as regiões que estavam mais ativadas. Então, você via o gasto de energia e via a região que estava sendo trabalhada. E o que é que se percebeu? Quando um cérebro está destreinado, tá, ele fica gastando mais energia, porque ele não tem ainda um conectoma otimizado para essa tarefa. Então, ele precisa ainda criar redes neurais, assembleias neurais, mais efetivas para poder resolver aquele problema. Mas o que aconteceu? Ele percebeu que durante 50 dias, as pessoas jogando aquele joguinho, progressivamente aumentava o sucesso no jogo, as pessoas começavam a melhorar o desempenho no jogo, e o consumo de energia no cérebro começava a diminuir. Certo? Isso chamou a atenção, né? Deu o que a gente chama de momento do ahá, né? Quando a gente entende alguma coisa, que sinalizou que um cérebro que ficava treinado, que o sucesso, né, de uma atividade cognitiva estava relacionado à sua consecução, né, ser atingida, mas também ao menor consumo de energia. Então, até eu brinco quando eu falo assim com meus alunos, olha, quem nunca lê, quando lê, 1, 2 páginas já fica exausto, né, cansado, não aguento mais. Por quê? Porque o seu cérebro está destreinado. Então, assim,
menos conexões sinápticas específicas, porque, veja, não é o número de sinapses que faz com que o cérebro seja mais eficiente, mas a qualidade da arquitetura neural. Quando um bebê nasce, ele tem uma média de 100 mil sinapses por neurônio. E aí, progressivamente, a gente começa a entrar nas fases de poda sináptica, né? Aos 7 anos, aos 3 anos tem uma grande poda, aos 7 anos tem outra poda, aos 12 anos tem outra poda, e os neurônios vão diminuindo essas sinapses. Então, eu brinco assim, a sinapse é como um número telefônico, tá certo? Ou de contato de zap que você tem. Digamos assim, se um neurônio ele pode se conectar com até 100 mil outros na hora do nascimento, então eu posso trocar muita informação. Imagine eu ter 100 mil contatos no WhatsApp, trocando, recebendo, o que é que aconteceu aí, não sei o quê, e as pessoas e os neurônios trocando informação. Só que o que é que acontece? À medida que a gente vai crescendo, aquelas tarefas que não forem, aqueles neurônios que não estiverem sendo requisitados, digamos, neurônios do lobo temporal, né, que está ligado à música. Se a pessoa não teve nenhum treinamento musical mais efetivo, tá, aquelas sinapses daquela região vão sendo podadas e mantém-se apenas o mínimo necessário para funcionamento, para responder às demandas cognitivas que estão sendo lá empregadas, né, estão sendo lá demandadas. Então, se uma criança começasse a estudar piano, violino, com 3 anos de idade, na verdade, o que aconteceria era uma adaptação neural. Os neurônios diminuiriam as podas e manteriam e qualificariam mais as conexões entre os neurônios, para que a criança começasse a perceber as sutilezas de diferença de ritmo, né, tonalidade, intensidade, timbre, e, enfim, começasse a ter um ouvido qualitativamente diferenciado para a música, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que tudo que acontece, tudo que nós somos, depende do resultado da plasticidade neural. A educação é a ferramenta para a plasticidade, para a mudança do cérebro. A educação é o que historicamente a gente tem feito e vai continuar fazendo para modificar a efetividade, a eficácia e eficiência do cérebro. Mas tudo tem um tempo e uma oportunidade. Tem momentos em que o nosso cérebro aprende mais. A infância é um momento tão sensível, tão crítico. O cérebro de uma criança é uma esponja, ele absorve tudo. Por isso que muitos traumas, né, acontecem, que perduram pela vida toda, acontecem ali na infância, se introjetam, porque nessa fase há uma grande plasticidade neural. À medida que a gente aumenta a idade, a nossa facilidade para formar sinapses no geral do cérebro, né, nas partes do cérebro relacionadas a raciocínio, memória, emoções, etc., se tornam menos flexíveis, menos responsivas. Mas a gente aprende durante a vida toda, tá? Mas existem momentos assim, se eu quisesse, uma pessoa adulta quiser treinar muito, estudar música para se tornar um virtuose, sinto muito dizer que isso não vai acontecer. Pelo menos não temos nenhum sistema educacional de música que faça um adulto se tornar um virtuose, tá? Começando tardiamente. É necessário começar de tenra idade, né? Isso a gente já sabe intuitivamente tudo. Mas a gente sabe também que as inteligências são múltiplas e que o cérebro responde diferentemente. Então, as portas para a música se abrem com 2 anos de idade, certo? E já começam a se fechar, algumas delas, já com 3, 4, com as primeiras podas, certo? Então, assim, esse estudo diferenciado das capacidades, quando é que o cérebro se torna mais suscetível para a inteligência linguístico-verbal, lógico-matemática, visoespacial, corporal-sinestésica, ou intrapessoal, interpessoal, naturalista, enfim, eu estou usando o conceito de Howard Gardner, das inteligências múltiplas, mas temos outros conceitos de inteligência, de Spencer, de Binet, de Terman, etc. Por exemplo, o teste de inteligência mais famoso do mundo, a escala Wechsler de inteligência para crianças, analisa 15 variáveis, tá certo? Para definir o QIT, quociente de inteligência total, né? E a gente sabe que um QIT acima de 130 pontos configura o que se chama de superdotado, tá? E fazer um parêntese até em homenagem ao Soleiman, aqui, né, fazendo referência, a Coreia do Sul
eu não sei exatamente o estudo hoje, mas como o estudo de James Robert Flynn, que faz estudos anuais do QI, a Coreia do Sul é o país que tem a maior média de QI do mundo, tá? Maior média de QI do mundo, 116 pontos. Olha, 116 é muito, por quê? Porque, assim, o QI normal, entre 85 e 115, tá certo? É a faixa normal. De 116 até 129, você está com o perfil chamado muito inteligente. De 130 em diante, e aí você vai cortando de 15 em 15 pontos para ver um desvio padrão, aí você vai subindo, né, do superdotado, levemente superdotado, moderadamente, altamente, excepcionalmente, profundamente, uma escala, né? Eu sei que muita gente não gosta dos testes de inteligência. Eu sempre digo o seguinte: o teste de inteligência, ele não dá falso negativo. Ele pode dar, não, ele não dá falso positivo, ele pode dar falso negativo. Como assim? Se ele disser que você é superdotado, sim, você é. Se ele disser que você não é, pode ser que você seja no que o teste não consegue medir. Porque, por exemplo, um teste de inteligência não mede nossa habilidade corporal sinestésica. Não mede a nossa habilidade, nossa inteligência intrapessoal e interpessoal, que poderia ser transposta para o modelo de inteligência emocional do Daniel Goleman. Então, o que eu quero dizer com isso é que o teste de inteligência mede bem o quê? As três grandes inteligências acadêmicas: a lógico-matemática, a visoespacial e a linguístico-verbal, certo? Mas ele tem 15 subtestes. Ele vê velocidade de processamento, poder perceptual, ele vê memória operacional, que é muito importante, tá? A gente diz, uma das coisas que tem sido muito estudada na neurociência hoje é a questão da memória de longo prazo e a de curto prazo. E essa de curto prazo, ela tem algumas divisões, tá? Ela não é exatamente sinônimo de memória operacional, mas hoje eu vou botar ela como sinônimo, porque elas têm um conceito próximo, mas assim, para a gente entender. A memória operacional, que é hoje muito estudada na neurociência cognitiva da educação, é como se fosse a memória RAM do computador. Aquela memória que a gente utiliza para rodar os aplicativos. Se a memória RAM trava, o computador para, não é isso? Então, veja o seguinte, e a memória de longo prazo é como se fosse o HD, o SSD, aquela memória mais duradoura. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a aprendizagem acontece quando a compreensão e a memorização se consolidam, se unem. Eu preciso entender e depois eu preciso armazenar aquela informação de uma maneira duradoura. Então, se eu estou aqui, eu estou conversando com vocês, tudo que é memória de curto prazo é o quê? Aquela operação que dura na minha mente em torno de 30 segundos, 1 minuto. Né? Então, eu estou aqui, eu estou também considerando aqui as pessoas que estão entrando, eu tenho que ficar falando aqui com vocês e dando sim para quem está entrando, quem está saindo aqui na palestra. Então, por exemplo, eu vejo aqui, fulano de tal entrou, quando eu clico, sim, eu vi o nome da pessoa, mas logo depois eu esqueço. Por quê? Porque aquela informação para mim não é muito importante. Né? O nome da pessoa que entrou em determinado instante. Eu vou esquecer isso depois, ela não é prioridade. Mas nós guardamos por alguns segundos informações que nos chegam. E essas informações constantes que nos chegam, a gente usa para formar esquemas mentais. Esquemas mentais são, na verdade, conexões, é como se fosse um mapa conceitual, conexões de conceitos ou elementos que se unem entre si, às vezes ligados por proposições semânticas, né, metais, para criar uma proposição semântica final. Então, eu tenho elos de ligação, eu tenho dois conceitos. Vou dar um exemplo prático. Um aluno está assistindo aula de matemática. O professor está fazendo lá várias linhas do cálculo, né? Aí ele fez a primeira linha. Naquela primeira linha lá, você tem um micro ahá. O que é um micro ahá? Um pequeno, entendi. O professor fez aquela linha, entendi. Aí depois ele escreve a continuação do cálculo embaixo. Entendi. Entendi. Vários checkpoints. Entendi. Aí quando o professor chega no final do cálculo, a criança tem, ou o adolescente, o adulto, tem um grande entendi essa questão. Fechei o esquema mental. Eu preciso ter na mente
a memória de curto prazo, ela tem que me manter na mente o acompanhamento daquela informação para eu poder fazer uma conclusão, um fechamento. Então, a memória de operacional, como ela está dizendo, ela está falando de um elemento, um fragmento de informação que deve se unir para eu fechar um esquema mental, uma informação completa que faça algum sentido. E uma vez fazendo um sentido completo, virando uma proposição semântica na mente, tá? Uma proposição de sentido, eu pego aquela informação e armazeno, tá? Na minha memória de longo prazo. Então, por exemplo, agora, tudo que a gente está trabalhando, que dura pouco tempo, por exemplo, a pessoa está cozinhando, aí ela botou sal aqui e tal, ela está fazendo aquela operação, cortou o tomate, jogou. Essas pequenas operações, se a pessoa esquecer de se botou sal ou não, por exemplo, a comida pode ficar muito salgada, né? É como se fosse um fechamento equivocado da informação. Se o aluno esqueceu uma parte ali do cálculo, da linha que o professor explicou, quando ele chegar lá no final, ele não vai ter o grande arraio de dizer, entendi o cálculo. Aí, às vezes, o que é que os alunos fazem? Ele perde um pequeno fragmento, aí diz assim, professor, não estou entendendo nada. Né? Não é assim que dizem? Aí o que é que a gente diz? O que é que você não entendeu? Não entendi nada. Na verdade, nem sempre é que ele não entendeu nada. Ele não entendeu uma passagem, tá certo? Por quê? Porque a memória operacional dele está super dividida. Com o quê? Com os grandes atravessadores que chegam hoje na educação. Quem são os atravessadores? Redes sociais, as tecnologias. Então, vou dar um exemplo parecendo, assim, arbitrário, tá? O aluno está assistindo a aula aqui, aí 10% da memória dele está pensando aqui no Instagram. Será que está... É como se fosse assim um stand-by. 25% no Facebook. Outro lá no YouTube. Será que já curtiram? Não sei o quê. Outros tantos por cento no WhatsApp. Então, nesse caso, o que é que acontece? Ele tem essa memória dividida e quanto é que efetivamente está concentrado ali na lousa? Às vezes 20%, 25% do potencial dele. Então, isso significa que ele não vai conseguir formar um esquema mental, ele não vai compreender. A memória operacional é essencial para a compreensão, o entendimento. A aprendizagem, de uma maneira muito simplificada, mas que é prático de entender, é a combinação da compreensão com a memorização, tá certo? Então, isso significa que a gente tem que ter esse binômio. Porque aí a memória de curto prazo, ela está aqui, no córtex pré-frontal, tá certo? Depois de um tempo, depois alguns, dependendo do tipo de informação, pode ser 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, que ela fica aqui no nosso córtex pré-frontal, ela vai para o hipocampo, tá? Uma região mais central do cérebro, e à noite. E fica lá no hipocampo durante o resto do dia, até o próximo período noturno, né, de sonho, em que ocorre a recuperação psicofisiológica e ocorre o armazenamento das informações de longo prazo, e aquela informação ela é redistribuída para os centros da mente, do cérebro, que vão armazenar ela por mais tempo, como o lobo parietal e o frontal, certo? É porque aí o tipo de memória depende, né? Que memória você está falando? É uma memória semântica? É uma memória motora? É uma memória episódica? Tá certo? Que tipo de memória é? É uma memória sinestésica, de sentidos, mas o fato é, o sonho, ele é um recuperador psicofisiológico e ele é também um sedimentador das informações, das memórias. Então, a gente precisa entender isso. Então, é esse pacote de hoje, o professor do século XXI, ele é um cara que é muito menos conteudista, sabe? Está muito menos preocupado com rodapé de livro, do conteúdo, e está muito mais preocupado com técnicas, como o cérebro aprende, como melhorar, como treinar as faculdades mentais superiores, atenção, linguagem, como Luria coloca, né? Memória, pensamento, tá certo? Emoção é uma faculdade superior da mente. Então, a gente tem que trabalhar essas faculdades, porque, na verdade, quando se fala em escola de competências cognitivas e socioemocionais, elas estão todas, na verdade, derivadas dessas faculdades mentais superiores. E a gente precisa trabalhar com elas. Não, o que é que eu defendo, até na minha tese de doutorado? Que exista, paralelo a um currículo, um metacurrículo. Tá? Um currículo que trabalhe a metacognição.
o pensamento sobre o próprio pensamento. Então, por exemplo, técnicas como The Six Thinking Hat, a técnica dos 6 chapéus de pensamento, você trabalha com diferentes frequências mentais para abordar um tema, um problema. Se eu estivesse trabalhando com o tema agrotóxicos, e eu trabalho com os alunos com 6 chapéus, aí tem o chapéu branco, é o descritivo, que ele me diz o que é a coisa, o que são agrotóxicos, quais os tipos, quando foram inventados, quais os preços, que aplicações eles têm, blá, 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 que país usa. Eu faço uma descrição. Ele não faz julgamento de valor, ele só faz uma descrição. Aí eu tiro o chapéu branco, boto o chapéu vermelho, que me diz o chapéu emocional. Como é que eu me sinto em relação aos agrotóxicos? Vou explorar minhas emoções, meus palpites, minha intuição, tá certo? Meu instinto daquela coisa. Depois tiro o vermelho e boto o preto, que é o crítico, o negativo, que eu vou ver quais são os riscos, os problemas, as dificuldades de usar os agrotóxicos para a agricultura. Então eu estou trabalhando, eu estou me desequilibrando cognitivamente. Digamos que eu sou totalmente contra os agrotóxicos. Quando eu chego no chapéu preto, eu fico super feliz que agora eu meto o verbo para escrever, falando mal, 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 né? Aí quando eu tiro o chapéu preto e boto o chapéu amarelo, que é o chapéu positivo, esse chapéu faz o contrário. Ele me força a ver os lados positivos dos agrotóxicos, do tipo, quais são os benefícios, as potencialidades, as oportunidades. Se fossem outros temas mais delicados, como legalização da arma, porte de arma, de uso de drogas, eu estaria desconfortável, mas é isso que o professor tem que ser. Alguém que desconforta também. Alguém que cria um ecossistema para a aprendizagem, mas também que gera um desequilíbrio cognitivo, porque só existe formação de neossinapse e plasticidade cerebral se o cérebro ficar incomodado. Eu acho que até o Sócrates já falava isso de outra forma, como sendo, né, um mosquito, uma mosca que incomoda a égua, que é Atenas, para ela poder se mover. Então, nada, a vida é movimento, o cérebro tem que estar trabalhando. Tá certo? Então a neurociência sabe disso. Hoje a gente tem que se preocupar com isso, né? E aí depois, só para terminar, o chapéu verde é o criativo, que vai ver novas possibilidades que não foram utilizadas até então. O chapéu azul é o facilitador, que gera o fechamento, as conclusões, enfim, e diz a sua agenda, seus próximos passos. Então, assim, pessoal, como o tempo urge, né? O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Então esses temas nos divertem. Só eu quero lembrar uma última frase, tá certo? Que é uma frase muito interessante, de Juan Carlos Gamon, José Ramon Gamon, que ele diz o seguinte, que é um neuropsicólogo, ele diz o seguinte: o cérebro precisa se emocionar para aprender. Olha o que é que eu estou dizendo, o cérebro precisa se emocionar para aprender. Nós aprendemos melhor e mais aquilo que desfrutamos. Por que a gente se torna bom num hobby? Só porque a gente gosta daquilo. Porque a gente empenha mais energia mental, mais esforço, mais gana, tá? Se debruça. Então a gente tem que se encantar. Eu quero recomendar a leitura desse livro aqui, ó. Enriqueça o Cérebro, de Eric Jensen, tá? Enriqueça o Cérebro, de Eric Jensen. É um livro bem bacana, que é de um neurocientista, tá certo? PhD, americano, e ele vai trabalhar com várias frequências. Ele é muito científico, esse livro, mas nós nem sentimos isso. Ele vai num crescente, né, explicando a necessidade de um ambiente ser culturalmente ubíquo, de trabalharmos a memória. Essas memórias são treinadas, memória de curto prazo são treinadas. Tem vários programas, eu não quero ficar fazendo propaganda, mas a título só de citação, vou citar que existem programas e planos de treinamento como Lumosity, Cogmed, PIX, tá certo? Que trabalham para treinamento cognitivo. Então, você, ao melhorar o seu poder perceptual, e a gente pode, né, melhorar, impactar positivamente a aprendizagem dos nossos alunos, se nós entendermos mais e melhor sobre técnicas metacognitivas, né, que trabalham com o próprio processo do pensamento, né, e nós entendermos que precisamos engajar os alunos, que cada aluno é único, que tem um conjunto de necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem. Portanto, a educação tem que ser customizada, e tudo isso me é uma grata surpresa perceber a pedagogia se encontrando com a neurociência. A neurociência mostrando que o cérebro se modifica mais e melhor quando a experiência é desfrutável, quando existe aprendizagem de contraste, quando existe foco ou hiperfoco. Então, nosso papel de professor é
criar os melhores ecossistemas de aprendizagem para ajudar as pessoas a se tornarem versões melhores delas mesmas. Porque eu posso dizer uma coisa com toda certeza. Todos nós aqui temos cérebros subutilizados em algum nível, em algum tipo de inteligência. Ou será que todo mundo aqui está no seu máximo da inteligência musical, no máximo da sua inteligência lógico-matemática, no máximo da sua linguística verbal, tá certo? Não existe aquela história de 100% do cérebro, não, tá certo? Todo mundo tem o seu próprio 100%. Inventaram isso aí, foi um erro que ficou. Eu uso 10, 15. Não existe parâmetro para analisar, tá certo? Para poder fazer esse escalonamento. A gente pode comparar QIs, mas enfim. Mas o fato é, todos nós temos uma margem de aprimoramento, uma margem de crescimento, porque o cérebro é plástico. Hoje a gente não se pergunta mais se o cérebro muda, mas o quanto ele muda. E a gente pode mudar ele da melhor forma possível. Ajudar os nossos alunos a mudar. Porque, na verdade, ninguém ensina nada a ninguém, né, como o Freire já falar, mas a gente cria um ecossistema para que a autoaprendizagem aconteça. Bom, vou terminando por aqui, senão a gente se perde aí. E eu vou já perguntar agora aqui para a Camila, né? O que é que nós temos de perguntas para repassar para os nossos insígnios aqui, palestrantes. Bom dia a todos. Temos algumas perguntas aqui, professor. Primeiramente, eu vou fazer por ordem das apresentações. Para o professor Soleiman, nós temos uma pergunta. Como funciona a padronização, liberdade de atuação do currículo da formação profissional na Coreia? Existe um programa pré-definido, bibliografia técnica pré-definida, abundante? Tá, existe sim. A Coreia ela passou por várias fases nesse sentido, né? Eu, infelizmente, não tive tempo, fazia parte da conversa, mas não deu tempo. Foi um ponto muito importante, que é a questão curricular, né? De como é esse currículo. Até quando eu cheguei aqui na Coreia, todos os livros de todas as escolas eram publicadas por uma só editora, né? E passava pelo crivo do Ministério da Educação, e era uma só editora que publicava e fornecia os livros para todo o país, né? E isso, na realidade, eu vindo de uma tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na realidade, bem diferente, isso para mim foi difícil aceitar no início. Mas tem os porquês, né, disso existir, como em tudo que acontece, digamos, nas diferenças culturais em que a gente atravessa todos os dias, né? Existe o porquê de se comportarem de certa forma e o porquê de fazerem, em relação ao currículo, né, ter sido um currículo único para o país inteiro. E isso, de certa forma, facilitou, né, primeiro, uma educação universal, né, que pudesse ser realmente de um nível. Imagina esses livros como eram preparados, né? Eu lembro que eu conheci um dos participantes da elaboração do livro de História da Coreia, que era o trabalho de 10 anos para escrever um livro, né? Então, era os 2 expedientes, né, completos para preparar os capítulos de cada livro desses, das diferentes séries, né? Então, é de um nível muito alto esses livros, mas as críticas, obviamente, pelo fato dessa padronização ser completa, ser total. Hoje em dia, há uma discussão muito grande de uma reescritura principalmente com relação à história do país e alguns aspectos, né, do período pré-democrático, etc. Mas já muita coisa já foi modificada. Por exemplo, a questão das escravas, chamadas as escravas do sexo, né, que eram meninas coreanas que foram mandadas, né, para o Japão para servir, né, os soldados japoneses durante a ocupação, que é uma realidade muito difícil e muito, digamos assim, polêmica, né? Mas, de certa forma, isso já está incluído nos livros, né? Então, mais um exagero também de como é visto as relações diplomáticas com o Japão, etc. Então, assim, para dizer que existe uma padronização desse currículo, né, dos livros até didáticos que são utilizados, mas tem alguns aspectos, né, como eu ressaltei, que não necessariamente são negativos. A gente vem de uma realidade, digamos, né, de crítica, né, ao que é padronizado,
mas quando esse padrão é de um alto nível, então não posso criticar cegamente, né? A gente precisa analisar de como é isso. E um currículo nacional, que é um currículo nacional, eu sei que o Brasil passa por tantas discussões com relação a isso, mas o currículo nacional ele é constantemente revisitado, né? Que é também padronizado. A gente está falando de escolas públicas, né? Que é a grande maioria. As escolas particulares aqui é a grande minoria. São pouquíssimas escolas. Onde eu moro, além da minha escola, que é internacional, tem mais duas. Mas são pouquíssimas as escolas particulares, porque a escola pública é de um nível altíssimo. Então, eu me refiro, a gente precisa contextualizar essa padronização, essa uniformização que a gente tende a criticar, digamos assim, sem analisar bem. Mas a resposta é sim, há uma padronização, mas muito bem feita, né, e muito bem discutida, né, em todo, como eu falei, de todos os níveis. Há uma participação muito grande da comunidade local, dos pais, né, dos professores, das associações de professores, né, e isso democratiza, de certa forma, essa padronização. Espero ter respondido a pergunta. Isso, grata, professor Soleiman. Agora, para o professor Camilo Torres, foi até uma pergunta do professor Flávio. Se o senhor conhece a experiência do Instituto de Ecoalfabetização da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, dirigido por Fritjof Capra, e o que o senhor acha das iniciativas como o curso de Pedagogia da Terra no Brasil, voltado para a agroeducação dos assentados, fundada na sustentabilidade, especialmente o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST? Obrigado pela pergunta, muito interessante. Para aquelas pessoas que gostam da agroecologia, com certeza têm escutado falar de Capra. Capra é uma pessoa que faz tempo fala de pensamento sistêmico, ele consegue defender os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas ele fala que a agroecologia pode ajudar. Então, eu concordo, que realmente o pensamento agroecológico pode ajudar muito a equilibrar mitigar os efeitos da produção na grande escala. É importante também visualizar um debate permanente que acontece no mundo, que é entre agroecólogos com pessoas que falam da biotecnologia agrária ou de alternativas biotecnológicas para resolver os problemas. Muitas vezes, aparentemente, aparecem com dois papos bem diferentes, mas realmente este momento precisa que exista uma comunicação muito assertiva. Também porque muitas pessoas que ficam paradas na agroecologia desconhecem o papel, por exemplo, da biologia molecular ou de modificação genética guiada para melhorar, e não por ser equilibrado, não por você ser agroecólogo, pode esquecer a importância que pode gerar a tecnologia para melhorar as condições. Então, eu concordo, é uma pessoa que fala da ecoalfabetização, é decir, que os estudantes desde muito pequenos, assim como falava o professor Igor, consigam ler quais são os problemas que pode ter um ecossistema, a terra, o sistema vivo, e compreender que essa leitura pode levar a que eu faça parte daquele problema ou daquela situação. Então, Capra já publicou, eu sei que ele também publicou na FAO, falando da importância da agroecologia. Então, é uma pessoa que é muito válida, muito importante, ele está ligado ao conhecimento do mundo todo, e ele é muito responsável para falar da agroecologia. Aí o chamado é que qualquer pessoa que tente ter essa linha de pensamento também esteja muito íntimo ligado ao conhecimento científico. O movimento de Sem Terra no Brasil foi fundamental para a concepção da educação de liberdade, não só no Brasil, na América Latina, e
pois eu fico feliz sabendo que ainda tem postulados que fazem que esteja vivo essa linha do pensamento, esse raciocínio. Então, eu espero com isso ter aportado a resposta e muito obrigado. Graças, professor. Vou passar a palavra agora para o professor Igor, que ele mesmo vai responder as perguntas que fizeram aqui para ele. Eu já passei para ele as perguntas. E como eu criei o formulário, eu vou passar para você uma lista, viu, Camila, para que você faça, aí coloque em ordem para depois os palestrantes dizerem um número de 1 a 41 para a gente fazer o sorteio, tá certo? Então, estou passando aqui no seu privado. Certo. Bom, então vamos lá, foram algumas perguntinhas interessantes. A primeira foi assim: a neuroplasticidade cerebral permitiria a um adulto que, na infância, já aprendeu a tocar um instrumento de cordas, violão, passar a aprender outro também de cordas, violino? Será que faria alguma diferença se esse mesmo adulto tentasse aprender a tocar instrumentos de teclas, piano? Olha, é claro que ele vai ter uma vantagem, tá certo? Agora, essa transposição de habilidades, ela varia, certo? Então, assim, é muito natural que uma pessoa que está trabalhando com um instrumento, né, eu falo assim um pouquinho, eu fiz o curso conservatório, né, adoro piano, assim, inclusive esse ano, dia 17 de dezembro, faz 250 anos do nascimento de Beethoven, né, nosso maior, aí um dos monstros da música. E aí o que é que a gente percebe? Todos esses caras eram multi-instrumentistas, eles aprendiam tudo ao mesmo tempo, mas o fato é, se você aprendeu cordas, tá, um instrumento não temperado, você vai ter mais facilidade para outros instrumentos também de cordas não temperados. Se você muda radicalmente para um instrumento temperado, de percussão, etc., muitas habilidades você consegue transpor, claro, porque você aprendeu o ritmo, a questão do timbre, a ler a partitura, a perceber a música, né? Enfim, essas partes ligadas a apreciação musical e ao controle de ritmo, frequência e tal, timbre, isso tudo você transporta. Agora, é claro que você vai ter que acionar novos neurônios motores para produzir movimentos de maneira diferente, mas sem dúvida vai lhe dar uma vantagem, eu não tenho sombra de dúvida e erro de dizer em relação ao aprendizado. Isso também já foi demonstrado com a habilidade linguística, né? Uma pessoa que aprende na infância um segundo idioma, tem, dependendo aí das diferenças dos outros idiomas, mas vai ter muito mais velocidade de aprendizagem, pelo menos 30% a 50%, teve um artigo em inglês que tratava isso, de aprender outros idiomas, tá certo? Então, assim, se eu aprendi inglês até os 6 anos, 7 anos, eu vou ter mais facilidade para aprender outras línguas, principalmente se for anglo-saxônicas, semelhantes, né? Se for aprender uma língua, né, um mandarim, aí eu posso ter uma dificuldade, mas com certeza meu cérebro já está mais adaptativo. Que eu gostaria de saber mais sobre, vamos dizer, ginásticas cerebrais para a formação de novas redes neurais, pensando como fazer coisas, ações, exercícios para melhorar o funcionamento. Bom, das deficiências neurológicas. Então, essa pergunta sua aqui é um guarda-chuva. As ginásticas cerebrais são diversas, trabalham com diferentes aspectos, né? Então, assim, poder perceptual, organização visoespacial, velocidade de processamento, memória operacional. Quando você tem esses programas de treinamento, como o CogMed, tá? Como o Lumosity, como o Pix, né? Então você vai ter esses programas, alguns até não só são online, né? Você tem academias, né? Você tem sedes aqui. Aqui em Fortaleza a gente tem algumas dessas empresas que fazem isso. Você vai conseguir realmente melhorar o seu desempenho, tá? Mas lembrando que isso está muito ligado à continuidade, ao treinamento. E é um treinamento que ele é sustentável, mas ele não é indefinidamente sustentável. Então, se eu começo a treinar minha memória operacional, então minha capacidade de aprendizado aumenta. Mas eu faço 6 meses o curso, o treinamento. Digamos, eu depois diminuo a frequência de treinamento. Se eu fazia 3 vezes por semana, 50 minutos, depois eu vou ter que fazer pelo menos uma vez por semana,
tá certo? Para poder manter o meu cérebro ativado, porque tudo que não é trabalhado atrofia, tá certo? E guardado as devidas proporções, assim como o músculo, o cérebro também. Então, a gente precisa estar estimulando. E lembrando que você tem que trabalhar não só treinamento cognitivo, mas também atividade motora bruta, tá? Porque atividade motora bruta, exercício, atividade física, faz com que a gente produza mais fatores tróficos para a multiplicação e regeneração celular. E atividade, e porque assim, existe multiplicação de células nervosas no hipocampo, tá certo? Isso já foi demonstrado. O treinamento cognitivo, ele faz a modificação sináptica, tá? Então, isso são fatores diferentes. Então, você tem que trabalhar os dois. Não adianta ser um nerd da cadeira, não. A gente tem que se exercitar. Depois, esses jogos que trabalham a memória e outras funções cerebrais, como Rummikub, poderiam prevenir ou diminuir efeitos do Alzheimer em idosos? Essa sua pergunta eu não posso falar com total propriedade, que a gente vai ver que cada caso é um caso, mas existem sim, em termos gerais, que os cérebros que foram melhor treinados, eles são menos impactados. Por quê? Porque eles tiveram uma qualidade maior e um número maior de sinapses, né? Um binômio, tá? E, assim, às vezes o cérebro ele pode até se modificar não só na morfologia internamente com as sinapses, mas até na anatomia. Lembrando que o cérebro do Einstein, ele era 15% maior no lobo parietal esquerdo inferior, a parte ligada à calculia, e tinha 40% mais células gliais do que um cérebro normal. Isso foi inato? Eu não sei. Provavelmente ele tem um componente inato muito forte, mas tudo que a gente trabalha, o exercício, ocorre um desenvolvimento, tá certo? Então, assim, a gente tem que analisar cada caso, mas a grande probabilidade, sim. Existe algum modo de aprimorar a memória de longo prazo? A memória de longo prazo, ela é também treinada, né? Esses programas de treinamento metacognitivo, eles trabalham memória de curto ou longo prazo, depende do que você vai querer fazer, tá certo? E é interessante dar uma investigada. Professor, isso também não seria o desenvolvimento do processo da ansiedade? Professor, isso também não seria o desenvolvimento do processo da ansiedade e, consequentemente, um aparecimento assim no pensamento acelerado? Eu não sei, esse contexto deve ter vindo de algum momento em que eu falei, né? Talvez quando eu falei da criança não entendendo as informações quando o professor escrevia o cálculo, provavelmente. Bom, mas aí você está falando de uma coisa, ansiedade, outra coisa que tem um conjunto de prerrogativas e características que aí o psicólogo é a pessoa, né, o psiquiatra, a pessoa que vai trabalhar com isso, não eu. Então, assim, o que eu posso dizer tem que analisar o caso concreto, porque se for ansiedade, para a criança não estar aprendendo, então vamos trabalhar com ela. Mas o que eu falei no geral hoje, nessas gerações Y, Z, alfa, elas são atravessadas por muitos estímulos ao mesmo tempo que roubam a atenção. Então, isso é uma coisa, né? Você viver nessa sociedade tão cheia tão poluída de informação. A meninada está cheia de informação e pouco conhecimento. Eu sempre digo, quer saber a diferença? É assim, você leria um jornal de um mês passado? Não leria, mas você leria um livro do século passado? Sim, você leria. O que é que tem no livro que não tem no jornal? Né? No livro tem um conhecimento que não perece, certo? Você vai usar aquilo ali para a vida toda. A informação é uma coisa de pronto uso, que ela perece. Hoje a gente é muito atravessado por coisinhas de pronto uso, e isso atrapalha. E olha, uma coisa curiosa, nas últimas pesquisas de Robert Flynn, que ele faz estudo sobre a média do QI mundial, as pessoas estão diminuindo o QI, isso é impressionante, porque antes aumentava, ano a ano, 0,3 pontos ano. Hoje está diminuindo um pouco, porque está sendo comprometido a inteligência lógico-matemática e a linguística verbal. As pessoas estão lendo menos e estão se esforçando menos para a parte dos cálculos. E aí, o que faz uma criança nascer e usar o instituto? O que faz uma criança nascer e usar o instituto aprendido na evolução? Isso significaria que o aprendido deveria ir para novas crianças via gene? Então, uma criança hoje nasce sabendo mais que... Pelo que eu entendi aqui, o que a gente está percebendo hoje é uma transferência mais rápida de informação.
Tá? O bebê que nascia há 100 mil anos é o mesmo bebê que nasce hoje. O cérebro é o mesmo. Não posso fazer uma afirmação diversa dessa. O que eu posso fazer hoje é a taxa de transferência de informação, de conhecimento, de estímulos, de oportunidades para o desenvolvimento cognitivo é maior hoje do que no passado. E é isso que faz essa catálise, digamos assim, de desenvolvimento, de promoção cognitiva. Então, quem quiser estudar esse assunto vai buscar por metacognição, promoção cognitiva, um pouquinho do Active Learning, neurociências cognitivas, tudo isso está correlacionado, tá certo? Bom, como a gente está passando mais ou menos 17 minutos do nosso tempo, né, de final, eu vou encerrar aqui a minha fala, agradeço muito as perguntas, enfim, agradeço imensamente a participação do José Camilo Torres Romero, do Soleiman Dias, né? A gente vai fazer o sorteio agora, a Camila está lembrando, e eu vou pedir, são 2 livros, né, Camila? Então, eu vou pedir, você pegou a lista aí, numerou as pessoas, Sim. E aí eu vou pedir para o José Camilo dizer um número de 1 a 41 e depois o Soleiman dizer um número de 1 a 41. Então não pode ser o mesmo, claro. Um dos livros, professor Igor, é esse aqui, da nossa autoria. Eu sou coautor dessa obra, co-organizador, publicado lá pela Faculdade de Educação da UFC, pelas edições UFC, chamado Tribuna de Vozes. O professor Igor vai pegar aí, eu creio que o livro dele também vai ser sorteado. Isso. E o outro livro é esse aqui. Esse é um livro mais humilde, né? Não, que é isso. Mas também relevante no ponto de vista da questão temática, né? A educação ambiental, ela é mais que um senso de propósito ético. Ela é uma condição sine qua non para a gente sobreviver num planeta que está no cheque especial há muito tempo. Né? A gente está no vermelho há muito tempo. Então, eu acho que antes do meio do ano, a gente já consumiu todas as reservas naturais que são renováveis em um ano. Então, isso é realmente preocupante. Então, a gente precisa, sim, fazer esse enfrentamento. Por isso que a fala hoje do Camilo foi muito tão importante, por isso que a fala hoje do Soleiman foi também tão inspiradora, para nos mostrar mundos possíveis, né? E a gente poder fazer a nossa, como ele bem colocou, não a cópia, mas a adaptação para um nosso contexto, dentro dos nossos limites, possibilidades, oportunidades, nosso próprio jeito. Então, é isso que vocês fizeram hoje aqui com a gente, nos inspiraram. Então, eu vou pedir para o Camilo me dizer um número de 1 a 41, ele não sabe a sequência, né? Então, ele pode me dizer? 27. 27. Quem é o sortudo, Camila? Quase seria eu, mas a sortuda é Cecília Parente Pinheiro. Pronto. Então, a Cecília Parente manda um e-mail para o nosso GTEA com o seu endereço, tá bom? Para a gente poder mandar o livro, tá certo? Parabéns, para a Camila botar aqui, ó. Parabéns. E vou fazer o mesmo pedido para o Soleiman. Eu tinha pensado antes já, ou 17 ou 27, então 17. 17. A Cecília Parente está aí, né, presente. Foi sorteada com Tribuna de Vozes. Cecília, precisa estar aí, presente. Né? Deixa eu ver se ela está aqui. Na sala, no momento. Ela pode se manifestar. Pode se manifestar pelo chat. Oi, Camila. Alô. Ô, Cecília, já sei. É minha aluna do mestrado também, né, Cecília? Ela está aqui, sim. Está online. Pronto. Eu acabei de ouvir a voz dela aí. Pronto. Então, beleza. E agora o número 17. 17, Joelma Nogueira dos Santos. Bom dia, estou aqui também. Oba! Então, 2 sortudas hoje. Então, peço a mesma coisa para a Joelma enviar. Coloca o e-mail da gente, Camila, para eles, por favor. Para elas. Isso. Elas mandam e a gente vai depois encaminhar pelos correios. Manda para Pessoal... gmail.com, né? Elas devem mandar. Pronto. O endereço. Bom, eu acredito... alguns palestrantes querem falar alguma coisa? Fechamento? Não, eu queria então que fosse mais um número, no caso você
professor Igor, que eu depois me informa quem ganhou para eu mandar o livro que eu co-escrevi com o papai, que foi o Lições do Outro Lado 3, né? Porque o 4 já está esgotado, mas o 3 ainda tem, e eu posso mandar alguém aí em Fortaleza. Então, Esse eu vou querer concorrer também. Ah, eu também quero concorrer a este. Na verdade, eu queria todos, né? Mas não ganhei ainda. Professor no Igor, caso, alguém escolha aí o número, por favor. Como é o título do livro, professor? Lições do Outro Lado é o volume 3, que ok. são cartas que eu escrevia, né, todos os dias para minha mãe, antes dela falecer, por quase 20 anos. E essas cartas, na realidade, são parágrafos das minhas cartas, em que o papai, que ele sim é o escritor, publicando amanhã, no final, o lançamento do 35º livro dele. poxa, Então, Deve ser muito bom, viu? eu aí para todo mundo o link vai ser passado no YouTube, né? Muito então, obrigado pela gentileza, professor, da doação do livro para o sorteio. Então aí vocês escolham o número e eu mando para Posso escolher o número? Ah, não, se eu escolher, eu vou estar. Número, professor. Tem que ser alguém do... Pede ao professor Camilo para escolher melhor. Tá certo, Camilo. professor Camilo. É mais isento. Vou pegar o número 5. 5, Lara Luzia Oliveira dos Santos. Lara está presente, Lara Luzia? Ah, já falou aqui tá no ali, chat. aqui, pronto. Parabéns, Pronto. Lara. No chat Ganhar um já livro tem diretamente. também um e-mail. Direto da Coreia, né, do Sul. Exato. Que privilégio, mas esse outro do seu pai, inclusive, o lançamento amanhã eu vou querer adquirir. Inclusive, vai ser um e-book, no caso, a gente paga lá e... Quem está no Brasil, quem está aí, ele manda, né? Vai pelos correios. Ah, então também tá gostaria de adquirir. Depois você me manda a forma, o link. Tá joia. Professor Igor, eu acho que eu passei para... Passou. Eu passo para o Flávio. Ok. Tá ótimo, valeu, Igor. Tá bom. Quiser digitar aí no chat, porque de repente alguém se interessa também, né? Tá, deixa eu copiar aqui. Tá, obrigado, professor Soler. Nada. Obrigado a todos. Camilo, você quer falar alguma coisa? Despedida? Não, pois eu agradeço. Realmente, para mim, o Brasil é muito importante. Minha esposa é brasileira. Daqui a pouco eu vou para lá. O Brasil mudou minha vida, minha forma de perceber o mundo. Então, cada vez que eu possa ajudar qualquer coisa que vocês achem que eu possa ajudar um pouco, aí vou estar. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Brasil. Então, desejo que estejam muito bem. Pois, eu só tenho a agradecer a todos vocês, cumprimentar os nossos participantes que chegaram até aqui ao fim, com 49 pessoas. Foi uma eterna experiência e um momento de crescimento. E, mais uma vez, agradecer ao Soleiman, ao Camilo, por terem destinado parte do seu precioso tempo para nos engrandecer aqui, tá bom? Um grande abraço, vou finalizar aqui a gravação e nos encontramos, né, às 2h para a continuação do evento. Abraço, obrigado. Abração. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Abraço, até logo, gente. Tchau, tchau.